Alô amigos, alô meus discípulos e discípulas de todas as partes do Brasil e de outros países. Aqui com vocês, Mestre Mahasat Prem Sananda, Leonardo de Albuquerque. Mais uma videoaula do nosso portal holístico Web TV. Todo o conhecimento do universo ao alcance do seu computador e do seu celular. As videoaulas da nossa Holoenergetics University. Hoje nós iremos falar sobre o Reiki teocósmico, que será uma videoaula à distância de preparação para novos reikianos da nova era de Aquários, reikianos da nova geração. Muito bem. O que é o Reiki teocósmico? RTC. O RTC, o Reiki teocósmico, é uma continuação da revelação trazida pelo mestre Mikao Usui nas primeiras décadas do século XX no Japão, sobre a grande ciência sagrada do Reiki. Explicando, o mestre Mikao Usui no Japão teve uma revelação no Monte Kurama, um monte tradicional, uma grande montanha que existe no Japão. Teve no Monte Kurama a revelação mística em estado de iluminação sobre o que era o Reiki. Isso é, uma técnica de cura espiritual que tinha sido utilizada por todos os antigos avatares e mestres espirituais antigos para curar. Mas ele desceu do Monte Kurama e organizou, escreveu vários manuais, escreveu as primeiras orientações e começou a transmitir esse ensinamento para os seus discípulos. Ele formou então as primeiras turmas de curadores reikianos lá no Japão. Mas infelizmente não conseguiu concluir a sua missão, pois ele desencarnou, faleceu muito cedo, no começo da década de 20, lá no Japão. Muito bem. O que aconteceu com o trabalho do mestre Usui depois do seu desencarne? Os discípulos foram adaptando as técnicas, incluindo novos métodos, e trouxeram aos poucos para a cultura ocidental. E o Reiki então se tornou uma grande terapia, um grande movimento de cura e terapia alternativa, iniciando pelo Havaí, depois se espalhando pelos Estados Unidos e depois pelo mundo todo. Mas o que aconteceu com a alma, o espírito do mestre Usui, o fundador da técnica? Ora, agora nós já temos informações provindas diretamente do plano cósmico, do plano astral superior. A alma do mestre Usui ascensionou, foi para os planos superiores, para os mundos búdicos, como é chamada no Japão até hoje, os mundos espirituais, né? Os mundos do Buda, os mundos da terra pura. E o mestre Usui ficou lá várias décadas, descansando da sua missão passada na Terra. Mas, a partir da década de 90, a alma do mestre Usui retornou para o plano material, ainda como espírito, e começou a ver o que os seus discípulos tinham feito com a sua terapia Reiki. Ele não ficou muito feliz, ele não ficou muito satisfeito. Pois o Reiki, a técnica que o mestre Usui tinha criado, tinha se tornado uma técnica extremamente
comercial, né, com pagamentos muito altos para formação de Reiki nível 2, nível 3, mestrado. Isso não foi um planejamento inicial do Mestre Usui. O Mestre Usui queria um Reiki que fosse acessível a todas as camadas da população. Para ser acessível não pode ser caro, não pode ser exorbitante as taxas. Isso ocasionou devido aos reikianos norte-americanos terem investido realmente toda uma estratégia de comércio e de marketing em cima do Reiki, o que acabou inflacionando os preços para aprendizado, para os vários níveis, nível 1, nível 2, nível 3, etc. Mas a própria alma do Mestre Usui não concordou, pois ele é o fundador da técnica. Então, a partir da década de 90, vários canais, vários sensitivos em várias partes do planeta começaram a receber mensagens provindas da alma do Mestre Usui. Isso iniciou no Japão, depois na Alemanha, depois nos próprios Estados Unidos. Vários canais começaram a receber as orientações que o Mestre Usui estava querendo para a sua terapia que ele criou no Japão. Então isso mostrou um novo redirecionamento para a técnica. Eliminar a cobrança de taxas caras, manter o Reiki dentro de um sistema de aprendizado rígido e de longa duração, não como é atualmente nos Estados Unidos, onde uma pessoa pode se tornar um terapeuta Reiki num fim de semana. A alma do Mestre Usui não concorda com isso, pois quando ele estava vivo na sua escola, os alunos ficavam vários anos aprendendo até se tornarem terapeutas. Então ninguém pode se tornar um terapeuta de cura num fim de semana, é impossível. Então a própria alma do Mestre Usui começou então um movimento, utilizando vários canais em várias partes do mundo. E então chegou finalmente a sistematização do Reiki teocósmico. Eu, através da minha clarividência, das minhas projeções astrais, comecei a ter os meus contatos íntimos e pessoais com a alma do Mestre Usui. E nesses contatos o Mestre Usui deixou claro: eu quero um novo Reiki que volte às suas origens no aspecto de longa duração de treinamento, profundidade do ensino, mas eu quero um novo sistema com novos símbolos, com novas abordagens sobre a arte da cura. Pois aquele trabalho que eu iniciei no Japão ficou incompleto. Então, com esses contatos espirituais, eu comecei então a escrever, através da canalização, as orientações que o Mestre Usui me enviava sobre como que o Reiki deveria ser reformado, modificado. Em primeiro lugar, utilizaremos um subtítulo teocósmico, Reiki teocósmico, para diferenciar daquele Reiki norte-americano que corrompeu os princípios originais. Por que a palavra teocósmico? Ora, como eu já expliquei em outras videoaulas, é a palavra mais perfeita que une o abstrato com o concreto. Isso nós já estudamos. Quando nós estudamos a teocosmoenergética, lembram-se? Pois então, a palavra teos, abstrata, se refere ao divino. E a palavra cosmos, concreta, se refere ao universo, algo físico. Teocósmico, isso é, que expressa as leis divinas, contidas na palavra Theos, né, Deus, e que também expressa as leis astronômicas, cosmológicas, contidas na palavra cosmos.
teocósmico. Um reiki que está totalmente harmonizado com as leis divinas e as leis cósmicas. E também com as leis energéticas. Né? Então, o reiki teocósmico é o retorno às origens do que realmente o mestre Mikao Usui desejava. Aquilo que ele tinha planificado para a sua terapia criada por ele na década de 20. Então, quais as diferenças? Primeiro, preços acessíveis de acordo com a faixa de salário ou de nível socioeconômico de cada praticante. Quem ganha menos ou quem tem condições menos favorecidas na parte material, paga bem menos. Quem tem um nível profissional de alta performance, ou quem é empresário, que tem condições financeiras, paga mais. Então a gente faz essa diferenciação dos preços. E quem está desempregado, quem não tem condições financeiras nenhuma, mas quer se tornar um terapeuta reikiano, está isento de taxa. O ensino é gratuito. Isso o próprio mestre Usui me orientou. Uma outra modificação é que existem novos símbolos, tanto baseados nos hierogramas japoneses, como também baseados em culturas cósmicas, isso é, símbolos intergalácticos, que o próprio mestre Usui